Dando início agora à revisão do terceiro ano sobre o reino fungi. O reino fungi abrange os fungos, que são seres eucariontes, que podem ser uni- ou multicelulares. Eles apresentam um habitat predominantemente terrestre e são seres heterótrofos. Eles realizam as reciclagens dos nutrientes, ou seja, eles agem como organismos decompositores. Mas existem alguns tipos de fungos também que são parasitas. Uma das principais características é a reserva energética que eles fazem sobre glicogênio. A reprodução dos fungos pode ocorrer de forma assexuada ou sexuada. A reprodução assexuada ocorre por brotamento. Já a reprodução sexuada, ela ocorre por meio da fusão de hifas, em que o zigoto realiza meiose e forma esporos, que germinam e dão origem a novas hifas, que se entrelaçam e formam o corpo de frutificação, que é o cogumelo. De modo geral, a classificação dos fungos ela é feita com base nas estruturas reprodutivas, que são as mais diferenciadas no ciclo biológico, e também nos tipos de hifa que eles têm. Nós temos 4 tipos de filos que serão estudados: o filo Chytridiomycota, o Zygomycota, o Ascomycota e o Basidiomycota. O Chytridiomycota são fungos principalmente aquáticos. Eles são decompositores, parasitas e se relacionam com outros organismos através do mutualismo. São os únicos tipos de fungos que apresentam esporos flagelados. Já do lado, a gente está observando os ascomicotas. São os que incluem os corpos de frutificação, são seres unicelulares, como as leveduras, ou também temos os multicelulares. São decompositores ou parasitas. Já os zigomicotas incluem os fungos unicelulares, como as leveduras, e alguns deles também são multicelulares. Existem os terrestres e os aquáticos. Eles são decompositores, parasitas e, conforme o seu estado de territórios, podem formar as micorrizas. Já os basidiomicotas são muitos fungos parasitas de plantas. Alguns são alucinógenos, que causam alucinação, mas a maioria das espécies são comestíveis. As micorrizas são associações entre fungos e raízes de plantas. Nessa relação, a planta fornece ao fungo substâncias que são essenciais ao seu crescimento, como a glicose proveniente da fotossíntese. O fungo, por sua vez, auxilia a planta na absorção de água e sais minerais do solo, melhorando sua capacidade de sobreviver a condições desfavoráveis. As micorrizas ocorrem entre diferentes espécies de plantas e fungos e são imprescindíveis na manutenção dos ecossistemas. Sem elas, as plantas poderiam ficar atrofiadas em função da deficiência de macronutrientes, como o fósforo, comprometendo seu desenvolvimento e sua reprodução. As micorrizas também ocorrem e são muito importantes em plantas cultivadas pelos seres humanos, como no caso do feijão e da soja, em que sua formação proporciona um aumento da produtividade agrícola e o restabelecimento de nutrientes do solo, reduzindo a necessidade de uso de fertilizantes industriais. As micorrizas não aumentam os nutrientes no solo. Elas fazem com que a planta explore melhor suas reservas nutritivas. As micorrizas atuam aumentando a capacidade e a área de absorção de água e nutrientes das plantas. Assim, juntos, os fungos e as plantas apresentam maior crescimento e melhor eficiência na utilização dos recursos ambientais. Os fungos também estimulam o crescimento da planta e protegem suas raízes contra a entrada de patógenos. Isso ocorre porque os fungos formam uma barreira mecânica em volta das raízes, evitando a entrada de micro-organismos. Além de estimular o crescimento da planta, as micorrizas atuam na biorremediação e no controle do pH do solo. Também absorvem e metabolizam metais pesados ou outras substâncias tóxicas que possam estar presentes no solo, evitando que sejam absorvidas pelas plantas. O reino Plantae, ou reino das plantas, são dos seres eucariontes, pluricelulares e autótrofos. Estão presentes em praticamente todos os ambientes terrestres, mas também existem aquelas espécies de ambientes aquáticos.
Elas produzem seu próprio alimento através do processo de fotossíntese, apresentam células com parede celular celulósica, vacúolos e diferentes plastos. Entre eles estão os cloroplastos responsáveis pelo processo de fotossíntese. Na classificação das plantas, a primeira que a gente vai visualizar são as briófitas. Elas são avasculares, ou seja, não têm vascularização, apresentam um tamanho reduzido, a absorção e o transporte então de água e sais minerais são realizados pela célula e passam por outra célula. Eles habitam locais úmidos e sombreados e são indicadores de poluição ambiental. Os exemplos que a gente tem são os musgos, as hepáticas e os antóceros. O segundo tipo são as pteridófitas. São vasculares, ou seja, agora elas já têm um tecido condutor de seiva. Elas apresentam cutícula, que diminui a perda de água. Elas constituem como as primeiras plantas a se adaptarem à vida terrestre. Elas habitam locais úmidos e sombreados, porque elas ainda necessitam de água para sua reprodução, mas já apresentam raiz, caule e folha. E os exemplos que a gente tem são as samambaias. As gimnospermas são vasculares. Elas são as primeiras plantas com sementes. Elas apresentam a estrutura reprodutiva, que são os estróbilos. Compreende as árvores de grande porte que habitam grandes regiões do nosso planeta. Elas já têm raiz, caule, folha, estróbilos e semente. Elas também apresentam grão de pólen e não dependem da água para sua reprodução. Um exemplo que a gente tem são as araucárias. Nas gimnospermas, a planta adulta corresponde ao esporófito 2N, que representa a fase dominante. Algumas espécies, como as do gênero Pinus, apresentam estróbilos masculinos e femininos em uma mesma árvore. Após a abertura do estróbilo masculino, os grãos de pólen contendo em seu interior o gametófito masculino são levados pelo vento para que possam ocorrer a fecundação e a formação da semente. A fecundação ocorre quando o núcleo espermático do grão de pólen, levado pelo tubo polínico, se funde com a oosfera. Na maioria das espécies, a semente é carregada pelo vento, germinando quando encontra condições favoráveis, reiniciando o ciclo. E por último, as angiospermas, que é o grupo mais abundante de plantas. Elas são vasculares, elas têm já a semente protegidas pelo fruto, apresentam uma estrutura reprodutiva, são as flores, e elas apresentam raiz, caule, folha, semente, frutos e também as flores. Um exemplo que a gente pode ter são as laranjeiras, as macieiras, a palmeira, o coqueiro.